Olá, estamos aqui mais uma vez com esse tema maravilhoso que é a educação. E hoje temos convidadas tão especiais que elas moram no meu coração e eu tenho certeza que a partir de hoje elas vão morar no seu coração também. É a professora Ana Lúcia Oliveira e a professora Madalena Pereira. Todo começo de encontro, eu procuro trazer uma mensagem, porque é sempre bom refletir sobre a vida como um todo, né? E a mensagem que eu escolhi hoje é de Érico Veríssimo, que diz o seguinte: olha as estrelas, enquanto elas brilharem, haverá esperança na vida. E hoje vocês estão olhando para essas duas estrelas que brilharam na educação para muitos alunos e vocês vão descobrir o porquê. Boa noite, Ana Lúcia, Madalena, é um prazer recebê-las aqui no nosso canal hoje. Boa noite. Boa noite. Prazer todo nosso estar com você. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: o que levou vocês a escolherem o magistério como profissão? Foi vocação, um acaso ou paixão que nasceu aos poucos? Pode começar, Ana Lúcia, você começa, depois a gente passa para a Mada. Eu acredito que foi por vocação, porque desde pequena, nós éramos em 5 irmãos, e eu sempre gostei de ensinar, e eu sempre fui a mais velha, então eu já ficava no controle disso também. E, então, eu creio que foi vocação. Agora, hoje em dia, não sei se com a situação de hoje, da educação, se eu confiaria sim também com toda essa mão. Acho que eu continuo amando essa. E você, Madalena, como foi esse início de carreira? O meu foi um acaso mesmo. E eu queria ser artista desde criança. Artista. Mas eu já dava aula para os gatos e para os pintinhos. Olha só! Quando era pequena. Mas não era a minha pretensão. Aí, quando eu fui fazer Belas Artes, uma colega me pediu para substituí-la numa escola, porque ela ia fazer uma cirurgia. Eu até fiquei admirada dela pedir para mim, porque não éramos assim amigas, assim, chegadas, né? Éramos colegas de classe. E eu cobria, e fui dar aula para ela, por ela, né? Aí eu gostei, mas não era o meu ideal. Aí continuei, ela voltei a fazer Belas Artes, casei e sempre fazendo curso, sempre participando, inclusive do Festival de Ouro Preto, e sempre atrás de ser uma artista, né? Aí eu tinha uma amiga que ela casou e nós nos afastamos um pouco. E ela morava em Diadema, atrás de uma escola. Era a escola, atravessava a rua, a casa dela. E aí ela me falou: Mada, bem que você podia dar aula na minha escola, porque assim a gente podia se encontrar sempre. Aí eu fui. E nesse dia não tinha aulas, o professor de matemática que estava dando aula no lugar de desenho. Aí ela me levou numa outra escola, já fiquei, a diretora já falou, já vai dar aula hoje, já vai ficar aqui. E foi muito engraçado. Aí lá eu fiquei 13 anos e foi onde eu conheci a Ana Lúcia, nessa escola. Eu conheço bem essa escola, Madalena. Vou contar um pouquinho da minha história, porque foi nessa escola que a minha tia madrinha, Ana Lúcia, me levava quando eu era pequena, e aí eu ajudava a pagar a lousa, ajudava a corrigir as provas, e por causa disso, por causa dela, eu me tornei professora de inglês. Olha, tá vendo? Então, essa escola tem história, hein? Isso foi em 72. Até hoje nós somos amigas. Daquele dia que eu a conheci, nunca mais nos separamos. Começamos a andar junto, a viajar junto, tudo, e ficamos amigas até hoje. Temos história, né? Amiga. Vamos falar de história, então. Isso. Quando vocês olham para trás, quais lembranças vêm à mente quando pensam nos mais de 30 anos de sala de aula? Olha, eu, sinceramente, eu ainda comentei com a Ada, eu não tenho nenhuma lembrança ruim, só tenho boa.
coisas boas, realmente, de muito carinho dos alunos. E os alunos, naquela época, eu acho que eram mais acessíveis, mais, não sei como é que diria, mas interessados. Então, era muito bom trabalhar com eles. A gente sentia o feedback deles, que hoje em dia eu sinto, a gente percebe que está difícil. As redes sociais estão atrapalhando muito Sim, esse relacionamento com pais, verdade. professores e alunos. E você, Madalena, tem alguma lembrança? Eu tenho também só boas, tanto é que nós estamos com os alunos sempre em contato, nos encontramos pelo menos uma vez por ano, pelo menos. Fazemos uma reunião, uma festa, né? E, então, também, são só lembranças boas, engraçadas, muito engraçadas, tem muita coisa engraçada assim que aconteceu com a gente, e foram, assim, alunos especiais, os pais eram muito interessados, precisa ver isso também. Os pais participavam, eles iam à escola e participavam. Teve um pai que arrancou uma porta de uma casa, da casa, para o filho participar de uma feira de ciências. Uau! E nós pintamos um peixe nessa porta. E então os pais eram muito ativos também, muito interessados. E sempre assim muito colaboravam muito, principalmente os pais homens, se podiam ajudar nas comemorações que a gente fazia. E a escola toda era assim, as duas escolas. Eram as faxineiras participavam, as cozinheiras, dentista, todo mundo participava. Era muito engraçado. Que bacana. Era um sucesso sempre, porque todos eram muito envolvidos. Até tarde da noite, 11h30, a gente ficava na escola e todos participando. A gente pode falar que era uma verdadeira família. Era. E os professores entre si também colaboravam muito uns com os outros, sabe? Havia essa união muito forte entre nós. Que bacana. Ontem houve um caso, não sei se vocês viram, uma criança, uma menina, levou para a escola um celular. Ah, E o isso. professor de matemática, né? Repreendeu-a. Segundo ele, que ele não ofendeu, mas ele falou com ela rispidamente. Ela, na hora, ligou para o pai, e o pai, acredita que o pai foi lá na escola e agrediu o professor. Foi lá, agrediu o professor. Olha a diferença, né? Na hora eu pensei nisso, eu falei, imagina, na nossa época era tão diferente, né? Eu imagino que havia mais respeito. Muito respeito, muito. O professor era respeitado. Era. E justamente a gente tem aí um reflexo do que a sociedade se tornou. Porque à medida que as famílias foram se perdendo, até pela questão de trabalho, sim, muitos pais trabalham fora, então tem essa concepção de que para dar uma vida boa para os filhos, eles têm que dar coisas materiais. E aí se perdeu a questão da moral, dos valores, né? As crianças muitas vezes ficam o dia todo na escola, e aí quem cuida dessas crianças? Efetivamente são os professores. Né? Então, o professor acabou perdendo aquela função só de ensinar para também assumir como um cuidador, uma babá, um psicólogo, né? Então, as referências se perderam na sociedade, não é? Mas eu quero puxar esse gancho que vocês falaram de histórias engraçadas. Eu adorei essa história da porta, Madalena. Vocês lembram de mais alguma história assim inusitada que vocês guardam com carinho daquela época? Eu tenho tantas. A Marta tem muitas, porque o tipo de aula que ela dava, ela propiciava mais. Né? Eu digo para ela assim, a minha aula ela tinha que ser mais séria, né? Então tinha um contato fora, mas na hora da aula era mais difícil. Dela não, dela era na hora da aula. A aula mesmo que ela vivia todas essas situações gostosas. Como era aula de artes, eu tinha muito contato físico com eles, porque eu tinha que vesti-los, né? A gente fazia roupa de papel, eu tinha que tocar neles, maquiá-los, essas coisas todas que aconteciam, né?
Então, eu tinha muito contato com eles. Então, a gente tinha muita amizade, era muita união eu com eles. E aí aconteciam coisas engraçadas, e eles me contavam casos, né? Às vezes eles pediam para eu não dar aula, só para a gente ficar conversando, e a gente ficava. E aí depois tinha que correr na outra aula, né? Mas eu fazia essa vontade, a gente ficava a tarde, a aula toda conversando. Então, tínhamos isso, né? E temos até hoje, é engraçado isso, né? Hoje eles estão com 60 anos e a gente tem isso, essa união. A gente se abraça, se agarra, assim, é muito engraçado, né? Que é algo raro também, né? Hoje em dia, se o professor for abraçar o aluno, pode até achar que é assédio. Então, né? naquele tempo eu não era, eu abraçava mais as meninas, mas os meninos também queriam. Então, eu punha a mão no ombro deles, eles carregavam meu material. Tem até um caso. Tem malícia, assim como hoje em dia parece, tudo tem malícia, né? Então, também tínhamos esse cuidado, né? Dependendo da idade do menino, a gente já dava uma distância, né? Porque eu pegava, a Lúcia também, era dos 10 em diante. Então, aí começava a adolescência, né? Ali até 17. Alguns voltavam à noite, a estudar à noite, então já vinha, às vezes, até casados já. Aí já era outro contato, né? Aluno em particular que marcou, assim, profundamente vocês? Eu tenho vários, né? Eu tenho um que ele faleceu faz um ano, e ele me mandava todo o meu aniversário, o primeiro telefonema era dele. E ele mandava flores. Ele mandava flores. Aí eu fui madrinha de casamento dele. Olha. E a gente sempre teve contato, eu, ele, a irmã, e agora ele faleceu. Foi uma perda muito grande. Mas era né, você viu que carinho ele. Aí eu tive um que escreveu uma carta para o meu filho, teve outro que eu convivo com ele na internet. E um outro que também ligou uma vez, e foi o que acabou tendo contato comigo agora, e a gente participa do grupo. Então, tem casos de alunos carinhosos, eles iam na minha casa, me visitavam, passavam o domingo comigo, tomavam lanche, então tinha eles faziam essas coisas assim. Tinha um cara que eu batizei o irmãozinho que legal. Tem umas meninas que me visitam até hoje, eu fui madrinha do irmão. Você falou de carta, além dessa demonstração, vocês lembram de algum outro reconhecimento que tocou assim o coração de vocês? Eu queria até pedir para vocês contarem a história do quadro, porque a Madalena estava me contando a história do encontro de vocês, que vocês fizeram um quadro, né? Eu acho que vale a pena retomar essa história. Então, foi assim, a gente fez um encontro, e nesse encontro eu vi de longe 2 alunos se abraçando, com 60 anos, 50 e pouco, 60. E aquilo me tocou muito. Eu falei, nossa, que amor que eles têm ainda entre eles, 2 homens, né? E aí eu pensei no sem malícia, né? Abraço sem malícia. Não, foi assim, muito lindo. E eu de longe, olhando, né? Aí eu falei, eu vou fazer o próximo encontro, eu vou fazer o encontro, o abraço. E pintei um quadro com um abraço de adolescentes. Aí a menina, que era a única que sabia do caso, né? Ela pegou e falou, vamos pôr uns dizeres, professora. Eu falei, tá bom. Aí eu lembrei, falei, então vamos fazer o seguinte, para a professora Ana Lúcia participar, vamos colocar a letra da Ana Lúcia. Ela escreve o que você ditar para a gente, né? E aí a Lúcia veio em casa, e a Lúcia fez, então, de punho, a mensagem, para ficar registrada as 2 professoras no quadro. E é justamente a foto que está no post, então eu convido a todos a olharem essa foto que é tão carinhosa, tão especial para essas 2 professoras. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que permanece mesmo depois que o professor deixa a sala de aula? Ana Lúcia, qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que sempre a vontade de continuar
ensinando. Por mais que não se perceba, a gente está sempre ensinando. Eu acho que fica aquilo marcado na vida da gente, né? Então, você deu aula por quanto tempo? Olha, eu tava, acho que, bom, me aposentei, né? Mas não pelo Estado. Me aposentei pelo particular. Mas pelo Estado foi menos uns 14 anos ou mais, não me lembro. Mas eu tive também em particular, né? No Colégio das Freiras, e mais o objetivo. Daí, acho que Mais de 30, com certeza. não sei anos. E, Madalena, quanto tempo que você deu aula? Eu dei aula há 13 anos, porque depois eu mudei de bairro e aí foi mais difícil. Aí eu comecei a dar aula de artes em galerias, em casa depois. Então, saí do magistério, saí da escola. Eu achei melhor, porque aí eu já estava com um filho pequeno e mudei um pouco. Mas eu dou aula até hoje. Aulas particulares. Eu dou aula em casa, tenho meu ateliê e dou O aula em que casa. você acha que permanece desse legado, né, de dar aula? Eu acho, no meu caso, assim, o legado de deixar o que a gente aprendeu, porque se perde, né? Se você não exercitar a profissão, você perdeu tudo aquilo que você estudou, assim. Então, eu gosto de ficar passando para frente tudo aquilo que eu aprendo até hoje, né? Porque eu aprendo muito com as alunas. Elas me ensinam muito, né? Então, essa alegria, essa vontade de participar da vida, de ser atuante na minha vida, né? Porque é a minha história. E aí eu passo para os outros. E É sempre uma troca. É uma né? troca muito grande, muito grande. Então, O professor, a gente sempre tem aquela concepção que o professor é o que ensina. Mas, na verdade, a gente aprende tanto com ele. É um aprendizado direto, né? Inclusive todos os dias. Todos os dias. Uma aula que você não aprendeu com o aluno não foi uma aula dada, né? Porque eles ensinam muito, porque eram 35 numa sala de aula, imagina, personalidades todas diferentes, a gente tem sempre o que aprender, todos os dias. Então, é muito gratificante essa troca. Então, acho que isso aí ficou... É o que marca, né? Marca. Até hoje você quer passar para frente tudo aquilo que você aprendeu. E agora, eu sei que as duas voltaram a estudar. Faculdade de terceira idade? Como assim? Tem gente que não aguenta nem terminar a faculdade, né? Não aguenta mais. E vocês voltaram a estudar. Voltamos a ser alunas novamente. E o que motivou vocês a voltar a estudar depois de tanto tempo? Eu acho que ficar atualizada, né? Atualizar, porque você vai perdendo esse contato. Apesar de eu gostar muito de ler e estudar sozinha, eu estudo um pouco. Mas é mais interessante quando você tem outras pessoas, né? Para trocar ideias e tudo. E foi muito interessante isso. Inclusive com a professora de português, né, Lúcia? Que ela, olha, cada aula... Muito bom. A gente teve que relembrar tudo que a gente tinha aprendido, né? Foi muito bom. Foi muito bom. Realmente, nossa, fantástico voltar a estudar. Você falou um pouquinho, Madalena, mas eu queria entender melhor, né? Como esse retorno aos estudos mudou a forma de vocês enxergarem a educação e a si mesmas, né? Como foi essa experiência? Deixa eu ver com você. Olha, eu acho que voltei, eu senti assim que voltei a ter as mesmas curiosidades que eu tinha ao estudar primeiro, e voltei aí na faculdade, tá? A maneira como eu me interessava, eu senti que eu, com a mesma vontade de... Agora, quando voltamos para a faculdade, né? Era a faculdade da terceira idade, né? Mas era muito bom, era muito bom. Eu ia saber, perceber que estava tudo voltando e que estava sendo bom para mim. Eu estava me sentindo muito bem, mais atualizada.
Nossa, muito Eu bom. sempre falo que estudar não tem idade, Não. né? É uma sementinha que quando você retoma, é igual andar de bicicleta, né? Aquele gostinho de fazer a lição de casa. Nossa, era muito gostoso quando o dia, não vinha a hora de chegar, a hora de ir para a aula, né, novamente, e tinha aquela mesma emoção de que quando nós íamos para a faculdade. Voltou isso. Foi muito Só bom. por curiosidade, qual era o nome do curso? Educação continuada para a terceira idade. Uau! É. E vocês recomendam, então? Sim, muito. E olha, nós tínhamos nas classes, bastante pessoas com bastante mais idade até que nós, né? E hoje em dia eu vou fazer 80, né? Mas na época eu ainda estava com mesmo, menos um pouco, né? Mas tinha outras com bem mais idade, né, Márcia? Tem aquela senhora que acho que estava com 90 anos. Ivone, a dona Ivone. Não tem idade para estudar. Ela ia de andador. Você acredita? Ela deixava do meu lado, eu falava que era a Ferrari dela. Ela participava. Nossa, muito interessada. Era muito bonito isso, né? E isso é uma motivação para a gente também, né? Que bacana, que experiência maravilhosa. Eu gostaria que essa live chegasse para todos os estudantes do mundo, para eles entenderem o quanto é bom, né, voltar a estudar e ter essa percepção de vida mesmo. E faz bem para o ego, você aprender cada dia mais. Né? Eu continuo até fazendo Duolingo. Olha só! Tá? Em português. Então, eu falei, não é possível. Não, eu tiro notas boas até no francês. Eu, antes de fazer a faculdade de terceira idade, fiz comecei uma outra. Uau! De ética e cosmetologia. E aí eu entrava no elevador e a turma falava, bom dia, professora. E eu falava, não, eu sou caloura. Aí eles olhavam para mim, eu era a mais velha, acho que, da escola. Sim. A mais idosa dos cursos ali. Então, foi muito engraçado isso. E eu era a que menos sabia mexer com o computador. Eles me ajudavam, eles me levavam disquete. Olha, foi uma graça. Mas eu passava com a professora e eu falava, não sou, gente, eu sou caloura. Mas foi diferente, viu? A mentalidade era outra já, das jovens. Né? Eu participava, porque eu tinha que fazer trabalho junto com elas, ia na casa delas fazer trabalho, tudo assim, com as jovens, né? Era diferente, viu? Você vê como eu tenho vontade de aprender, eu resolvi como não é na nossa época, usar computador, essa parte de informática, né? Eu voltei a estudar, mas eu tenho uma professora em casa, toda semana, e eu tenho aula de computação, porque eu não admito não saber. Aí o meu marido fala, mas para quê? Com essa idade, você... Lógico, tem que aprender, né? Tem que estudar informática, porque quem hoje em dia não conhecer informática, não consegue pagar. É tudo pela internet. Sim, você tocou num assunto importante, porque também nós temos essa concepção de que a pessoa mais velha não quer mexer no computador, no celular, porque não sabe, porque é difícil. E, na verdade, na vida, tudo a gente aprende, né? Também tive que fazer curso. Também tive... Eu estou aprendendo, não sei tudo ainda, porque é muito aprender, mas eu não fiz. E outro assunto que eu queria conversar com vocês, que eu acho assim, a educação mudou muito, né? A gente até estava falando agora há pouco da questão de respeito, da questão de violência, né? Mas, na opinião de vocês, o que nunca deve mudar no ato de ensinar? Dedicação. Eu acho que o professor tem que ser sempre dedicado. Sempre. Né? E gostar de fazer aquilo que realmente se propor a fazer bem feito, bem e feito. da maneira como ele acha que é o melhor. Né? Se preparar para isso. Né?
Mas é isso, né? Eu coloco também aí, assim, o interesse pelo aluno, Sim. porque, às vezes, o tempo de aula é muito pequeno, e a gente tem que se interessar por ele, informar, e que ele seja alguém importante na vida, não importa de onde ele venha, né? Então, eu acho que esse interesse, ensinar tudo o que a gente sabe, não omitir nada do aluno, não reter nada, porque a gente não sabe quem vai ser aquele aluno. E eu tive algumas vezes umas pessoas que falavam: mas não precisa ensinar tudo isso, porque vai ser um aluno que aqui vai sair de tal jeito dessa escola. Eu falei: não. Teve muito presidente de país que saiu de um lugar muito humilde. Eu vou ensinar tudo aí, porque daqui podem sair grandes alunos, grandes pessoas. E aconteceram de sair, e eu fiquei muito feliz. Até me Exatamente. emociono com isso, porque eu nunca retive nada dos meus alunos, sempre ensinei tudo que eu sabia, e até mais até do que a escola pedia, né? Mas eu acabava dando, né? Eu acho que a amizade, a gente tem que ser amigo do aluno, companheiro, Ajuda. tem que ter empatia o tempo inteiro, porque é assim, o que eu vejo, o aluno nunca foi professor, mas o professor já foi aluno. Então, o professor tem a obrigação de estar sempre descendo ao nível do aluno para poder entender aquele aluno e ter empatia com ele, e ajudá-lo a crescer, e ajudar nas dificuldades, porque cada aluno tem uma dificuldade diferente do outro, dependendo da criação que teve em casa, né, de tudo, todas as coisas que acontecem na vida da gente, né? Doenças, às vezes o aluno foi doente, então ele é um pouco mais lento, você tem que entender isso. Tem o racismo que nós tivemos, que eu até contei para a Ana um dia desse, que ela nem sabia disso. Então, um aluno que tinha um problema de racismo e tinha um problema de voz, que chamam de gago, né? E eu consegui, eu e ele, porque ele tinha vergonha, a gente conseguiu que ele apresentasse um trabalho para mim, depois apresentou para o grupo, depois para a classe, e depois participou do Festival da Ana Lúcia de Música e de Poesia. E ele tinha tudo. Ajudado a vencer o problema, né? Então, isso é dedicação, né? Então, a gente tem que dar isso no aluno, né? Sim, o professor tem esse poder, né? De perceber, ter a sensibilidade de perceber o que aquele aluno pode estar produzindo e aumentar a estima do aluno. Né? Você comentou a questão do bullying, hoje em dia também se fala muito sobre isso, né? Cada vez mais esse bullying se tornando algo violento, e, de repente, nós, como professores, nós podemos dar esse apoio para o aluno, mostrar que todos somos iguais, que cada um tem a sua importância, não é? Então, que bacana, nossa, eu estou assim, me segurando aqui para não chorar, porque tudo que vocês estão falando é muito emocionante mesmo, porque vocês trazem essa história de vida, né? Quando a gente fala legado, é nesse sentido, porque vocês viveram aquela época de, vamos dizer, áurea da educação, onde a gente ainda tinha essa possibilidade de estar em contato com o aluno de uma maneira amorosa, de uma maneira simples, né? Parece que hoje ficou tudo tão complicado, não é? Então, eu lembro que tinha esse problema assim, se fazia festinha de Natal, o anjinho tinha que ser loiro de olhos azuis. Na minha aula não tinha isso. Eu perguntava, quem quer ser o anjo? Aí era quem queria, era gordo, era magro, era alto, era baixo, branco, moreno, não tinha importância. Então, todos eles participavam muito, porque eu dava muita liberdade para isso, não havia preconceito na minha aula. Então, era quem quer, eu quero, então é você. Então, eu tinha isso aí. E aí isso une muito o aluno, porque o aluno começa a ficar à vontade, né, com aquela aula, com o professor.
E a gente teve muito isso na nossa escola. Perfeito. Nas nossas escolas, porque nós demos aulas em várias escolas, né? E nós eu acho que demos sorte também de ter diretoras que colaboraram muito conosco. É verdade. Isso Sim, é muito a importante. gestão é muito importante. Né? Não adianta você ter 1000 ideias, não, né, se o gestor não te apoia. Nós inventávamos coisas para fazer com ele e sempre tínhamos o aval da diretoria, então ia longe. Nossa, me passa o contato dela, que eu já faço uma live com o gestor também. Como ser um bom gestor? Eu também tive a sorte, porque a minha primeira gestora, diretora, foi a minha madrinha. Ela também me apoiou, né? Me deu esse empurrãozinho na coordenação, né? Foi a primeira escola que eu fui coordenadora e foi uma época muito gratificante também. Aprendi muito com ela. Ela também me apoiava, né? Nos projetos. Então, é importante isso. É uma live de gratidão também. Que bonito. Eu tenho contato, faço pilates com a mãe de um dos alunos, né? E o que ela fala que ele ama a Fabiana. Por isso, né? E eu e o moço estão casados já, tá? Mas é uma paixão que ficou marcada. E ele era pequenininho, né? Ele estava na pré-escola na época. Vejam, o quanto nós, professores, marcamos a vida de um aluno. Né? Eu costumo dizer que os meus alunos talvez não lembrem das aulas de inglês, mas dos musicais eles lembram. E olha, vou também aproveitar que a gente está falando sobre isso, né? Que conselho que vocês dariam aos jovens professores? Eles estão começando agora e eles estão enfrentando tantas pressões e mudanças. Então, pela experiência que vocês têm, que conselho que vocês dariam? Vários. Tem que procurar estar sempre preparado para o magistério, né? Atualizado, né? E ter certeza que realmente é isso que ele quer. Porque tem que ter amor. Para você ter amor e dedicação. Muito importante. Muito importante. Então, e emoção. Se doar, que dá tudo certo. Olhar para dentro de si e ver se é isso mesmo que você quer, não é? Não simplesmente por um salário. O salário do professor, até hoje, muito bom e não continua não sendo. O professor não é muito reconhecido nesse aspecto. Né? Infelizmente, no Brasil, não. Mas, então, aí, o professor, quem quer ser professor hoje em dia tem que ser de forma, assim, mais emocional mesmo. Gostar de fazer daquilo, quer fazer, se preparar. Preparação é muito importante. Se preparar para isso. Sim. Eu acredito que seja o caminho. E se vocês pudessem resumir o que é ser professor ou o que é ser professora, em uma palavra, qual seria? Conectividade. Uau! Amei! Tem que estar conectado, né? Tem que estar conectado. Com tudo. Né? Com tudo. Com tudo. Com... geral, a coisa, né? Tem que estar preparado mesmo. Sim. Você tem alguma sugestão, Madalena? No meu caso, que é sempre diferente da Lúcia, né? O dela é uma aula bem certinha, a minha é toda aquela aula que você já sabe. Eu acho assim, doação com humildade, com autenticidade, com empatia e amor. Um amor quase incondicional. Porque o amor incondicional você só vai ter com seus filhos. Mas antes de eu ter o meu filho, eu tinha eles, e era um amor muito grande. Aí eu fui experimentar com eles o amor de mãe, porque você tem um amor especial pelo teu aluno. Até hoje, no dia dos professores e dia do nosso aniversário, nós recebemos muito, mas o dia inteirinho, de emoções, de mensagens deles,
falando sempre, 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 tudo de bom, lembrando as coisas, o tempo né, das Que coisas que nós delícia. vivíamos. Eu acho que plantamos e colhemos. Madalena, então, colhe muito. Eu colho bastante, é verdade. Mas eu tenho uma coisa ainda para falar, assim. A gente tem que pensar o seguinte, nem tudo são flores, não são todos os alunos que vão gostar de você, embora você os trate por igual. Porque o aluno, ele traz os problemas da vida da gente, de cada um. Sim, E, a às história de vezes, vida deles. precisamos ver como o aluno recebe aquilo. Um pode receber uma crítica como uma bênção. Ah, foi bom porque a professora me corrigiu e eu vou melhorar. E o outro pode ficar com raiva de você porque você o corrigiu. Então, temos isso aí também. Então, tem alunos que hoje eu encontrei com eles e eles falavam que eu os magoei, já pedi perdão, e tem outros que falaram eu fiz a mesma coisa, ou pior ainda, que eu fiz para o outro, que o outro achou pior, e achou ótimo porque eu o eduquei. E isso ele levou para a vida inteira. Olha, veja bem, Uau. eles levaram para a vida, e o outro achou ruim e ficou chateado comigo. Né? Então, às vezes... Não dá para agradar todos, né? É. Eu só ia comentar que eu sempre brincava que eu tinha 300 filhos por ano. Porque troca o ano, você troca os alunos, né? Então... É um amor muito grande, a gente deseja a felicidade deles, a gente quer saber como foi a vida deles, o que eles fizeram. Nossa, é assim, um interesse igual a gente tem pelo filho nosso. Sim, eu sigo os meus alunos, eu não sei se eles me seguem, mas eu sigo nas redes sociais. Tá vendo? Assim. Eu oro por eles até hoje, todos eles. Eu falo, devem estar espalhados pelo mundo inteiro, né? Porque cada um seguiu sua vida, deve estar em outro país. E a gente ora por eles até hoje. E esse lado espiritual também é muito importante na comunicação com o aluno. É muito bom saber disso, porque vocês realmente estão dando um exemplo de como a gente pode ter um outro olhar para a nossa profissão. Porque hoje o professor está se sentindo tão oprimido, né, por uma série de questões, e aí quando você olha para essa questão de fazer a diferença nesse mundo, aí parece que alivia um pouco, né? É como se tirasse um pouco do fardo, né? Então, que legal. E para terminar, vamos pensar numa mensagem, né? Que vocês gostariam de deixar para todos os professores, porque esse podcast é uma homenagem para esse mês dos professores. Então, o que vocês gostariam de deixar aí de mensagem? Educar é preparar para o futuro, sem esquecer os valores humanos, e sempre em parceria com a família. Faço minhas as palavras dela, professora de português. É verdade, né? E pensasse que nós somos uma grande família numa escola. Paralelamente com a família. Quem? Né? E nós... Se não tiver esse elo entre professor e família, é difícil você conseguir um bom resultado, né? Às vezes, por exemplo, a minha neta mais velha, outro dia, ela é super boa aluna, né? Tudo a família conhece, né? Mas ela levou um tablet escondido para aula, que ela tinha aula de teatro. E ela levou, ela disse que foi para a aula de teatro, mas levou escondido da mãe. Mas a mãe muito esperta, que é o que eu digo, a família tem que estar sempre ligada, né? Chegou em casa e percebeu que estava mais pesada. Aí foi de castigo. Né? Falou, não pode. E falou a professora, não aceito, porque ela não pode levar. E está de castigo aí, nesse comportamento que ela levou escondido. Mas é isso, se não tiver esse elo, né, você não consegue um bom resultado. Às vezes o aluno também dá uma desperto, né? A universidade fica ligada. Criança, né? E ela que é
Sim, mas você tocou num assunto muito importante, que é o papel dos pais, né? Então, não adianta nós tentarmos fazer o melhor em sala de aula se não há colaboração dos gestores, como você disse anteriormente, e dos pais de ensinar o aluno a questão da obediência, do respeito. E olha, para vocês, flores. Obrigada. Online, mas as mestras com carinho, porque realmente foi com muito carinho que eu fiz esse convite e é com enorme gratidão que eu agradeço vocês por terem aceitado, por trazerem essas palavras tão lindas para que possa inspirar outros professores a continuar essa carreira tão linda, que eles tenham esse vigor e essa atitude tão linda de amor que vocês tiveram em todos os seus anos de magistério. Então, muito obrigada, em nome de toda a classe, porque vocês são muito especiais. Mas essas flores são para você também, que você é uma excelente professora. Thank you. Então, aprendeu direitinho também, é uma boa aluna também, né? Fui uma boa aluna da professora da Lúcia, da Lúcia. Nós estamos aí mais aposentadas, mas você está aí em plena atividade e eu sei que é muito dedicada. Isso é importante, dedicação. Tem que ser dedicado, tem que ser, senão não consegue o resultado que quer. Vou participar com você desse trabalho. Muito obrigada por vocês existirem, muito obrigada por tudo que vocês fizeram pela educação. Que Deus abençoe e que vocês continuem inspirando outros professores. E que a sua carreira seja um sucesso. Obrigada. Você tem uma caminhada ainda. Tem, então, que seja um sucesso. E deixe essas impressões também dos seus alunos. Obrigada. Um beijo para vocês. Um beijo.